É isso, né, gente? E nessa manhã o Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com você, que chama-se Viva em Vitória. Eu vou repetir, viva em vitória. A vida que Deus tem para nós é uma vida vitoriosa. Mas pastora, a Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições. Como que eu posso ter uma vida vitoriosa tendo aflições? Ei, espere. A Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições, mas que nós devemos olhar para Jesus, porque Ele já venceu todas as coisas. E se Ele venceu, Ele nos fez o quê? Muito mais. Então você não pode aceitar nada mais, nada menos do que uma vida vitoriosa. Repita comigo, a vida que Deus tem para mim é uma vida de vitória. Não, repita por favor, fale isso com convicção. A vida que Deus tem para mim é uma vida de vitória. Querido, tudo começa no seu pensamento. E quando você libera a palavra, você cria a sua realidade. Por isso que é tão importante nós conhecermos e prosseguirmos em conhecer ao Senhor por meio da sua palavra. Porque na medida que nós conhecemos essa palavra, a verdade nos liberta de todas as mentiras, de todo o amoldamento que nós sofremos durante todos esses anos, acreditando nas mentiras do diabo. Repita comigo, conhecereis a verdade, e a verdade me faz livre. João 8,32. Deus quer você livre, porque alguém atado não pode desatar outro. Só que tem um porém, querido, a pedra você vai ter que remover. Jesus, quando estava diante da circunstância aonde Lázaro tinha morrido e as pessoas estavam desesperadas, Jesus não chegou lá liberando uma palavra para a ressurreição. Antes ele disse o quê? Removam a pedra. Não é que Jesus não está falando, o problema é que nós não estamos removendo a pedra para que haja vida e vida em abundância. Muitos de nós ainda nos vemos num sepulcro de morte, enfermidade e dor, quando a verdade de Deus para nós é vida e vida em abundância. Porém, contudo, amados, nós viveremos a vida que nós acreditamos que podemos ter. Qual é a vida que Deus tem para você? Uma vida vitoriosa. Você pode receber essa palavra? E olha que interessante, eu fui pesquisar sobre a palavra viver, e olha o que eu encontrei. Viver em grego fala que existem duas palavras para dizer sobre isso, né? Para falar sobre a vida. Primeiro é a vida bios, depois a vida zoe. Agora, quando a gente vai estudar um pouquinho mais profundo sobre isso, a gente entende que bios é uma das formas possíveis da vida integral. Foi criada a partir da diversificação das espécies e da individuação de membros no interior de cada espécie. Bios está no reino da individualidade e da diversidade. Vou repetir. Bios está no reino da individualidade e da diversidade. Repita comigo. Bios, que é a vida natural, essa vida da carne, fala da nossa individualidade e da diversidade. Amém, amados? Agora, Zoe, quando você vai aprofundar que é a vida de Deus para nós, Zoe é a vida que nos atravessa a todos. A nossa singularidade biológica é apenas uma das possíveis manifestações da Zoe, nas suas fases mais imaturas. O nosso pequeno eu aferra-se à vida à custa de exterminar outras formas de existência. Então, a vida bios, presta atenção, ela está centrada no eu. Ela está centrada no indivíduo. A vida Zoe, ela é algo mais amplo. E olha que interessante que eu achei aqui. Crescer em consciência significa perceber que todos participamos da mesma vida, Zoe. Então, quem tem vida abundante? Quem cresce em consciência, quem expande a consciência. E consciência é o que, igreja? Espírito. Fala, eu sou espírito. Eu sou consciência. E ela não mente. O problema é que a nossa mente mente. Mas a nossa consciência, que é a essência de quem nós somos, que é o nosso espírito, sabe a verdade sobre mim e sobre você. Sabe que todos nós somos parte de um grande todo, que é Deus.
E como parte desse grande todo chamado Deus, o próprio amor, nós estamos aqui para expressar a vontade perfeita dele, para transmitir às pessoas a verdade de quem nós somos nele. Tem alguém entendendo isso aqui? Em nome de Jesus. Então, quando nós reduzimos a nossa vida à dimensão biológica ou natural, individual, nós estamos simplesmente lutando pela sobrevivência. Porque ainda não há uma consciência expandida para discernir o Zoe, a vida de Deus em nós, a consciência dele em nós e através de nós. Mas o desejo do coração do Pai é que nós entendamos que ele nos deu vida Zoe. Repita comigo: Deus me deu vida Zoe. Quando a sua vida se resume à sobrevivência, que é a bios, que é a vida biológica, a vida natural, quando você não expande a consciência, isso está mostrando que quem está no centro é o seu ego. E sabe quem se chateia? Sabe quem não perdoa? Sabe quem vê tudo como difícil? O seu ego. Repita comigo: eu estou entendendo. O ego vê o indivíduo. O ego pensa de forma individual. O ego pensa em mim, para mim, por mim. Enquanto a Zoe pensa no todo, porque sabe que a vida é para... Tem alguém entendendo isso aqui? Diga: eu estou entendendo. Então nós recebemos de Deus um dom muito maior, e a nossa realidade precisa ser transmitida para outras pessoas. E aí, dentro desse contexto, dentro da realidade de quem nós somos em Deus, da nova vida que nós recebemos, que é a vida Zoe, nós podemos cuidar, nós podemos servir, porque nós temos domínio e nós nos submetemos àquele que primeiro nos amou. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia. Aqui a vida não está centrada no eu. Faço para você, se você não fizer para mim. Não, aqui a vida está centrada em Deus, porque Ele fez tudo para mim, eu posso fazer por você. Amém, amados? E a palavra vitória? Quando a gente vai estudar a palavra vitória, uma das coisas que eu achei interessante é que vitória significa ação ou efeito de vencer, de derrotar o inimigo, de sair triunfante numa briga ou numa competição. A única coisa que nós precisamos vencer é o nosso ego, para podermos viver a vida Zoe, porque tudo que era preciso, Jesus venceu por nós. Jesus entrou naquele ringue, venceu a morte, venceu o inferno, venceu Satanás, fez os inimigos como estrado dos nossos pés. Mas para eu viver essa vida, que é a vida Zoe, a vida vitoriosa, eu preciso vencer o meu ego. Tem alguém entendendo isso aqui? Diga assim comigo: a única coisa que eu preciso vencer é o meu ego. E sabe, gente, existe um ringue aqui dentro de nós, é uma coisa louca. Se você não cuida dos seus pensamentos, você está com o eu centrado, o ego inflado, é uma coisa, todo dia é uma batalha constante. Sim ou não? Olha só comigo. Se eu não vigiar, por isso que a Bíblia fala assim: ei, vigia e ora, crente. Mas tem gente que ora e esquece de vigiar, não resolve nada. Então a gente tem que vigiar, porque se você pensar de fora para dentro, se você aceitar as sugestões, seu ego vai para o centro. E aí lascou Manaias. Porque quando o ego vai para o centro, aí você começa já tristeza, apatia. Tem alguém entendendo isso aqui? Eu digo: eu estou entendendo, faço tanto, ninguém faz por mim. Aquela coisa toda que a gente sabe, né? Que o ego gosta de fazer com a gente. Tem alguém entendendo isso aqui, gente? Diga: eu estou entendendo. Agora abra comigo, por favor, as suas Bíblias em Gálatas. Vamos ver de que maneira Jesus venceu por nós. Vamos entender esse contexto. Porque a vida do ego é uma vida de maldição, gente. A vida do ego é uma vida sem perspectiva. É realmente uma sobrevivência, é uma luta. Estou lutando, cansando. Uma luta para sobreviver. Enquanto a vida Zoe é uma fluência, porque eu estou na fonte de toda a vida, de toda a existência. Tem alguém entendendo isso aqui, gente? Por favor.
Que nós possamos entender isso em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 3. Nós vamos ler versos 12, do 12 ao 14. E diz assim: Cristo. Eu vou ler na Viva, depois eu quero fazer uma analogia aqui com a mensagem, para a gente entender um pouco mais profundamente aquilo que o Espírito deseja ministrar aos nossos corações essa manhã. Diz o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos as promessas do Espírito. Eu vou repetir para que nós possamos entender isso com clareza, que haja clarificação nessa manhã nos nossos corações. Quantos recebem isso? Amém? Cristo nos resgatou da maldição da lei. Repita comigo: Cristo nos resgatou da maldição da lei. A lei é boa, mas ela não pôde aperfeiçoar ninguém, nem o próprio Moisés, que foi criado pela filha de Faraó, nem mesmo Moisés, que foi levantado como libertador, pôde entrar na terra prometida. Ele viu de longe, mas ele não adentrou. E a Bíblia nos mostra várias vezes que ele perde as estribeiras com aquele povo. E eram tantos mandamentos. E por que eram tantos mandamentos? Porque Deus queria mostrar para a humanidade que sem Ele nós não podemos, que é impossível para nós cumprir os mandamentos se nós não estivermos arraigados no amor. Tem alguém entendendo isso aqui? Por favor, acompanhe o raciocínio para que o Espírito... Eu quero que você entregue um culto racional nessa noite, nessa manhã. Não esteja apenas de corpo presente aqui, por favor, em nome de Jesus, amém? Que os nossos pensamentos sejam cativos à obediência de Cristo, para que nós possamos absorver o conteúdo daquilo que Deus deseja ministrar ao nosso coração. Então, como que Cristo nos redimiu? Como que Ele nos resgatou dessa maldição da lei? Ele fez-se maldito por nós. Ninguém cumpriu a lei, Ele foi lá e fez o que nós não podíamos, porque o salário do pecado é o que, igreja? A morte. O que Jesus foi fazer por nós? Morrer. Eu e você não podíamos pagar a dívida, mas Jesus foi lá e quitou toda a dívida que nós tínhamos com a justiça. Você pode glorificar a Deus por isso? Se isso não deixa você feliz, eu não sei o que pode deixar. Meu Deus, quando eu leio as Escrituras, eu falo, meu Deus, por isso que é poder de Deus. Isso aqui é poder de Deus. É um poder para quebrar grilhões, cadeias, nos tirar de fortaleza, de pensamentos que nos impedia de viver a plenitude. E a Bíblia continua dizendo assim, ó: fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Já disse aqui que a madeira representa a obra do homem. O artesão, ele esculpe na madeira. A madeira representa a força do braço, o que nós fazemos na independência. E biblicamente, amados, nós precisamos entender que independência é morte. Independência é morte, porque nós fomos criados para estar nele, para conter, transmitir e expressar amor. Fora dele, a sobrevivência, a ego no centro, a sofrência, mas nele a abundância de vida. Você pode aplaudir o Senhor por isso, queridos? Glória a Deus, aleluia. Nós te adoramos aqui, Jesus. Então ele se fez maldito, porque quando o homem lá no Éden escolheu e decidiu duvidar de si, duvidando de Deus, porque, queridos, entenda, nada parte do outro, tudo começa em nós. Eva só duvidou de Deus porque antes ela duvidou de si mesma. Olha o que a serpente disse, lá em Gênesis capítulo 3. Se você comer, você vai ser. Mas ela era, sim ou não? A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem conforme. Ela duvidou e ela comeu. E aí, quando ela comeu do fruto, ela se viu má. E a primeira coisa que aconteceu foi a transferência, porque eu me senti condenada, culpada, então eu transfiro a responsabilidade, porque eu não quero sentir dor. Tem alguém entendendo isso aqui, gente? Então a gente transfere, porque dói.
olhar para a gente e se ver como maldito. E é interessante porque se você vai para Gênesis capítulo 4, a Bíblia fala que depois que o homem errou o alvo, que deveria ter se alimentado da árvore da vida, que é o próprio Jesus, o Cristo, né? Mas ele errou o alvo ali, comendo do fruto que não devia. Agora ele ficou sobre toda sorte de maus pensamentos. Agora esse homem se viu o quê? Maldito. Tem alguém entendendo isso aqui? Então quando a gente fala de transformar a mentalidade, é você sair de uma condição de que você se achava pobre, miserável, pecador, maldito, um homem indigno, uma mulher indigna, para vir à condição de um reino de amor, porque Ele nos transportou do império das trevas para o maravilhoso reino do Filho do seu amor. Tem alguém entendendo isso aqui? E queridos, presta atenção, isso aqui é tão sério, porque Jesus começa o seu ministério dizendo assim: ei, arrependei-vos, porque é chegado o reino que não é comida, não é bebida, porque isso vocês não precisam se preocupar. Em mim vocês são providos de todas as coisas, mas um reino que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E depois ele faz o seguinte, ele diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Pastora, então se eu entender isso aí, se eu entender que eu saí do império das trevas, fui transportada e tal, não sou mais maldita, sou bendita e tal, eu não preciso fazer nada, vou ficar de boa na lagoa? Não, querido. Porque aquilo que você tem que fazer, é você que tem que fazer. Mas aquilo que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Não espere mais que Deus faça algo. Remover a pedra da incredulidade, desatar, né, aquilo que a religião colocou em você, é você quem tem que fazer. Agora, aquilo que Cristo fez por nós é muito maior do que aquilo que Adão fez. Você pode glorificar a Deus por isso? Então nesse lugar onde eu me vejo bendita, onde eu sei que eu sou amada, que eu sou agraciada, a minha mente fica livre. E quando a minha mente é livre, eu tenho boas ideias, eu vejo as coisas pela ótica de Deus, eu vivo de maneira abundante. Tem alguém entendendo isso aqui, pelo amor de Deus? Você sai daquela mentalidade negativa, você sai de tudo que acontece, você só pensa no pior, o frio na barriga do medo. E queridos, eu sei, eu até escrevi uma frase aqui que eu quero compartilhar, que eu achei muito interessante, sobre medo. Deixa eu achar ela aqui. Não sei se eu vou achar. Sobre o medo, né? Que na verdade você vai sentir medo, mas você tem que vencer o medo por meio da coragem. Mas você vai agir com o coração quando? Quando você se vê bendito. Quando você saber realmente que Deus está com você, que Ele é por você, que Ele ama você, que Ele torce por você. Amém, queridos? Então você vai ser tomado por coragem. Você vai ter ousadia, intrepidez, e verdadeiramente você vai viver o que a Bíblia nos ensina. Tem alguém entendendo isso aqui? Diga, eu estou entendendo. Amém, amados? Então, a gente precisa entender o que Cristo conquistou por nós, para que de fato nós consigamos viver a vida vitoriosa, a vida abundante, a vida que Deus tem para nós. E quando a gente fala de redenção, presta atenção, gente. Seria até bom você que puder anotar, porque, cara, a gente confia na mente, mas a mente mente pra gente, sabe? A gente esquece facilmente as coisas. Eu tenho trabalhado em mim, para que eu possa ter uma memória que absorva as coisas e não esqueça. Eu fui a um nutrólogo e ele perguntou para mim assim: o que você quer? Eu falei: eu quero uma memória boa. Eu quero ter condição de ler um livro e absorver tudo que está escrito ali. O que eu tenho que fazer para melhorar a capacidade do meu cérebro? Porque eu sei que se eu conseguir dominar a minha mente, e óbvio que existem recursos para isso, as outras coisas a gente consegue. Quem consegue dominar a mente, que são os pensamentos, consegue qualquer outra coisa. Tem alguém entendendo isso aqui? Diga assim: se eu conseguir dominar os meus pensamentos, eu exerço domínio sobre qualquer coisa. Amém, amados? Então, quando você sabe a importância de você absorver essa palavra, de manter os seus pensamentos cativos à obediência de Cristo, você vai cuidar da sua mente, da sua vida, para ficar nesse lugar.
como as pessoas esquecem facilmente. Vem a um culto como esse, liberam a palavra, o que acontece? Vai embora, a pessoa esqueceu. Tem alguém entendendo isso aqui, gente? E por que a gente esquece tão facilmente? Porque nós somos absorvidos por várias vozes dentro da mente da gente. A gente não tem essa preeminência de entender a importância de manter os nossos pensamentos cativos. E é tão importante porque uma vida vitoriosa está pautada naquilo que você pensa. Começa nesse lugar. E nós precisamos pensar como Deus pensa. Amém, queridos? Estamos entendendo isso? Então precisamos entender do que nós fomos redimidos. Nós fomos redimidos da maldição da miséria, da enfermidade e da morte. Então presta atenção. Quando o homem pecou, duvidando de si e duvidando de Deus, ele se viu pobre, miserável e pecador. E realmente, o salário do pecado é a morte, a enfermidade e a miséria. O homem caído está nessa condição, né? Pecador, ele se vê enfermo. Por que tem enfermidade, querido? Porque o pensamento dele é mau. E o teu corpo é só a expressão do que você pensa. Repita comigo, meu corpo é a expressão do que eu penso. Você não funciona separadamente. Embora você seja um ser trino, você tem um espírito, uma alma e habita dentro de um corpo. Você quando a sua alma dá comandos para o seu corpo, ele vai expressar isso. Então o seu corpo expressa os seus pensamentos. E as enfermidades estão nesse lugar. Quando eu penso contrariamente à vontade de Deus, quando eu não me vejo de acordo com a vontade de Deus, eu tenho enfermidade. Pastor, você não fica enferma? Eu não disse isso. Só que na medida que eu vou me tornando mais consciente dessa palavra, menos enfermidade eu tenho. Tem gente entendendo isso aqui? Isso aqui é progressivo, é processual, não é do dia para a noite, eu sei. Mas na medida em que você vai conhecendo, prosseguindo em conhecer, que a luz vai brilhando, você vai deixando as velhas formas de pensar, as velhas práticas para trás. E você vai alcançando cada vez uma vida mais vitoriosa. Tem alguém entendendo isso aqui? Quando você olha para trás, não sei você, mas eu tenho visto uma aceleração muito grande do Espírito de Deus na minha vida, nos últimos tempos. Deus liberou uma palavra, a gente sabe sobre isso, né? Ezequiel, aceleração e continuidade. De fato, a gente tem vivido 10 anos em um ano, porque eu acredito que a consciência expandida, uma vez que você expande e que você se comporta de acordo, não tem como você não obter resultados. O resultado que você quer está naquilo que você não faz. E por que você não faz? Porque você não pensa de acordo com isso. Ah, pastora, mas eu quero ter uma vida saudável. Quer? Mas o que você faz para ter? Deixa eu explicar algo para vocês, amados. Um homem que não se vê bendito, ele não cuida de si mesmo. Tem alguém aqui? Quando a gente não se vê bendito, a gente quer cuidar de tudo e de todos. Mas a gente esquece de cuidar de nós. Tem alguém entendendo isso aqui? Eu estou entendendo. Então nós precisamos entender que Cristo nos redimiu da maldição da miséria, da enfermidade e da morte. Pastora, e o que é remissão? O que é ser redimido? Remissão significa que Ele nos libertou. Então deixa eu explicar um pouco mais profundamente isso, amém? O que Ele fez? A remissão, né? A redenção significa libertação de escravos através de um pagamento. Presta atenção. Nós éramos escravos do pecado, sim ou não? A nossa forma maldita de pensar nos escravizou na mentira do inferno. A gente se via mal e praticava o mal. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Mas agora nós somos redimidos. Nós somos resgatados. Então nós somos libertos. Nós deixamos de ser escravos, porque Jesus pagou a dívida que nós tínhamos com a justiça. O salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Você pode aplaudir o Senhor por isso, amados? E mais, redenção também significa arrepender-se para obter o perdão, onde a pessoa procura uma paz que havia perdido por causa dos erros por meio de arrependimento. Vou explicar uma coisa para você.
A paz que você procura está na contrariedade dos seus pensamentos. Quando a gente não pensa em linha com Deus, a gente tem inquietação, a gente tem preocupação, o medo se instala nesse lugar. Pastora, você só pensa coisas boas? Claro que não. É uma luta diária e constante para batalhar pela fé. Por isso, amados, que nós precisamos entender a importância do devocional pela manhã. Por isso que nós precisamos entender que nós precisamos entregar a primícia para Deus do nosso primeiro horário. É para Deus? Isso não, amado. Ele é Deus, Ele te ama do mesmo jeito. Mas quando você faz isso, você tem uma vida digna. Hello, tem alguém aqui? Muda tudo, não muda não? Hoje eu vou para o meu devocional contente. Sabe, eu vou com alegria, porque eu sei que esse tempo é para eu aprender mais sobre Ele e viver mais plenamente sobre o que Ele está me ensinando. Tem alguém entendendo isso aqui, gente? Não é para Ele fazer, não é para eu ser, Ele já fez, eu já sou. É para eu entender tudo isso e viver. Tem alguém aqui? Hello, tem alguém aqui? Redenção também significa ser redimido, compensado por suas falhas. Que forte isso, não é? Mas Deus compensa as minhas falhas? Ele morreu por você quando você era inimigo da cruz. E sabe por que Deus fez isso por nós? Porque nós éramos inconscientes. Deus tinha filhos que se perderam no meio do caminho. Filhos que foram escravizados, filhos que foram sequestrados. Ei pai, ei mãe, ouça o que eu estou dizendo para você aqui. Imagine seu filho, ainda um bebê, sendo sequestrado por uma família maldosa, que ensina toda sorte de mal, e faz o seu filho acreditar que ele é aquilo. E você como pai, você como mãe, com certeza gastaria a sua vida para encontrar seu filho, sim ou não? E quando você encontrasse esse filho, e agora ele pensa contrariamente a você, ele se vê um marginal, ele se vê alguém mal amado, você vai deixar de amá-lo por causa disso? Você daria a vida para transformar a mentalidade do seu filho? Foi isso que Deus fez por nós. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Você não pediu para nascer pecador. Eu não pedi para nascer numa família desestruturada, para ter um pai que me abandonou. Eu não pedi para aos 7 anos de idade sofrer o meu primeiro abuso sexual. Eu não pedi para passar por nada disso. E Deus sabe. Por isso que Ele me amou. E Ele cobriu os meus pecados. Ele me lavou. Ele me redimiu. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Porque Ele fez isso por você também. Há um anseio no coração de todo homem pela verdade. A redenção paga a dívida. Nesse lugar, a libertação e salvação. Salvação de Deus para a humanidade por meio de seu Filho Jesus. Aqui, amados, quando você entende o que Ele fez, você não quer desistir mais. Você não quer fracassar mais. Você sabe que para honrar tudo aquilo que Ele fez, você tem que viver uma vida vitoriosa. Tem alguém entendendo isso aqui, pelo amor de Deus? Esses dias eu estava ouvindo uma ministração que eu achei muito interessante. Até quero convidar vocês a assistirem, lerem o livro do John Beverly, Extraordinário. E ele conta uma história que mexeu tanto comigo, e eu fiquei imaginando a cena. Ele conta que, num dia ele chamou os seus filhos, e ele tem 3 filhos homens. Ele chamou os seus filhos, junto com a sua esposa, e disse assim: filhos, nada do que vocês fizerem vai fazer com que mude o meu amor por vocês. E nada do que vocês fizerem de bom vai fazer com que eu os ame mais do que isso. Eu os amo e pronto, eu os amo. Agora, existe uma maneira de vocês me agradarem.
Tem alguém entendendo isso aqui? Deus não tem filhos preferidos, mas existem filhos que sabem agradar ao Pai. E coisa boa quando um filho agrada ao Pai. E o filho que agrada ao Pai tem recompensa. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Aquele filho que faz de tudo para te agradar, sabe? E aí você vai para a Bíblia ensina que não existe outra maneira de agradar a Deus que não seja por meio da fé em quem, igreja? Em Cristo. Porque nenhum de nós temos condição de fazer o que Cristo fez. Por isso que Ele veio, fez o que nós não podíamos, veio habitar dentro de nós e nos colocou dentro dele. Você pode aplaudir o Senhor por isso. Ele fez tudo. O problema é que a gente tem dificuldade de crer nisso. E sabe por que a gente não crê nisso? Porque isso não nos foi ensinado. Por isso que o Evangelho do Reino são as boas novas. Amém, amados? Ai, Jesus. A jornada do crente, preste atenção, deve ser de avanço. Nunca tomando a forma desse mundo, tampouco recuando na fé, mas indo em direção ao alvo. Qual é o nosso alvo, igreja? Cristo. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, eu permaneço e continuo prosseguindo. Tem alguém entendendo isso aqui? As pessoas desistem, porque elas não se veem dignas. Elas não se veem capazes, e é verdade, em você não pode, mas naquele que fez tudo por você e colocou você dentro dele, você pode todas as coisas, porque é ele quem te fortalece. Aleluia. Por isso que o poder dele se aperfeiçoa onde, igreja? Da nossa fraqueza. Eu não preciso ficar falando aqui sobre os seus pecados, você sabe. E eu sei que você não quer continuar a cometê-los. Mas quando você viu, pensa fazer o bem, pô, já fiz o mal. Mas pastor, existe a possibilidade de viver uma vida santa, justa, reta? Claro que existe. Quanto mais mergulhado, mais aprofundado nesse amor, mais santificado você será. Mas você vai entender a realidade de quem você é, e menos você vai errar o alvo. A gente está ainda com a mentalidade natural, achando assim, Deus está me avalizando, quando eu erro Ele me pune. Não, cara, você se pune. A gente se autopune quando erra. Porque a gente acha que Deus quer que a gente faça tudo certinho para nos amar. Não, Ele já nos amou. E porque Ele nos amou, eu posso acertar o alvo tendo uma mente de acordo com a vontade dEle. E quando eu errar, levanta as suas mãos para o céu. Pai, pequei contra o céu, pequei contra Ti. Mas eu sei que o Senhor me ama e a sua redenção é para mim. Você pode aplaudir o Senhor, querido. Quando você olha para Davi cometeu erros. E ele deixou de ser um homem segundo o coração de Deus por causa dos erros dele. Lógico que ele teve consequências. Mas sabe o que é lindo? Davi ainda vivia na lei. Nós estamos na graça. Nós estamos na nova aliança. E quando nós mudamos a nossa forma de pensar, Deus redime e muda até a nossa sorte. Tem alguém entendendo isso aqui? A gente já vai entrar na Bíblia de novo para entender um pouquinho melhor esse negócio, amém, gente? Vocês estão tudo com uma carinha assim, mas a gente vai entender melhor. Precisamos entender que há uma graça, não para fazer tudo como alienados, presta atenção, achando que não haverá consequências, mas que quando nos arrependemos, quando nós transformamos a nossa forma de pensar, quando sofremos a metanoia, quando alinhamos os nossos pensamentos aos céus, então, nesse lugar, nós podemos receber o perdão. Aliás, queridos, você já tem o perdão. O perdão de Deus não é parcial, ele é completo. Você recebe o perdão e se sente perdoado, e aqui nesse lugar de perdoado, você se torna livre do pecado.
Por isso que o amor se reflete no perdão. Quanto mais amado, mais perdoado. Tem alguém entendendo isso aqui? Diga: quanto mais amado eu me vejo, mais perdoado eu me vejo. E mais perdão eu entrego. Uau! Toda dureza que a gente tem com relação às outras pessoas significa a dureza que a gente tem com a gente mesmo. Se o meu diálogo interior, se a minha maneira de tratar a mim quando eu erro é dura, eu vou fazer o mesmo com as outras pessoas. Porque eu ainda não recebi o amor e o perdão. Eu não tenho compaixão de mim. Como que você quer ter compaixão de outro se você não tem de si mesmo? Você é duro com você. Se cobra tanto. Ei, querido, perfeição é uma ilusão, não existe. Repita comigo: perfeição é uma ilusão. Até porque, se fôssemos perfeitos, nós não precisaríamos de Deus. Hello, tem alguém aqui? Agora, uma coisa a gente precisa ser: excelente. Não busque perfeição, busque excelência. Repita comigo: eu não devo buscar perfeição. Eu devo ser excelente. Porque o Espírito da excelência habita em mim. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Seja excelente, faça o que você puder, em todo o tempo que você puder, como você puder. E na hora que você deitar a cabeça no travesseiro, você não vai ficar se cobrando. Você vai agradecer por ter cumprido tudo aquilo que era necessário naquele dia. Eu estou aprendendo isso e está sendo maravilhoso, porque é libertador, gente, pensar como Deus pensa. Amém? Abra comigo, por favor, Romanos 5. Ai, esse Deus é tão lindo. Nós te adoramos, Deus. Tens liberdade aqui. Há uma presença tão gostosa nesse lugar. Ele é tão lindo, gente. Perceba essa presença. Deixa ela inundar você. Coisa boa de pertencer, Pai. Coisa boa é saber que o Senhor cuida de mim debaixo da sombra das suas asas. Coisa boa é saber que o Senhor fez o que eu não podia para me dar vida abundante e assim eu pudesse revelar ao mundo para que o Senhor me enviou. Romanos capítulo 5. Nós vamos ler os versos de número 1 e 2. Eu vou ler na Viva e depois eu vou ler um pouquinho aqui na mensagem, que na outra eu não li, que não deu tempo. Mas presta atenção. Porque agora, desde que fomos declarados justos à vista de Deus, pela fé, podemos ter paz com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Presta atenção. Agora, desde que fomos declarados justos à vida de Deus pela fé. Então, Deus me declarou justo. E eu recebo isso como? Pela fé. Por isso que sem fé é impossível. Olha lá. Nesse lugar onde eu recebo pela fé a justificação, eu tenho o quê? Paz. A paz não é ausência de conflito, porque os conflitos são os seus pensamentos contrários à vontade de Deus. Mas a paz é a certeza da presença. Eu luto todos os dias para manter a minha fé, mas eu sei que Ele está comigo. E quanto mais consciente eu me torno disso, mais pensamentos de paz e não de mal eu tenho. Tem alguém entendendo isso aqui, pelo amor de Deus? E mais livre eu vou me tornando. E onde eu chego, eu sei que Ele está comigo. Ele chegou. Onde eu chego, a bênção chegou. Eu não tenho mais aquela preocupação em como vai ser, o que vão pensar, o que vão dizer. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Eu quero expressar a glória dEle aonde eu estiver. Amém, amados? É nesse lugar de liberdade que Deus deseja nos levar. Ou melhor, Ele já nos levou, mas Ele deseja que você tenha consciência de que você está. Amém? Então, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós recebemos tudo isso pela fé. E aí nós temos paz. 2. Pois devido à nossa fé, Ele nos colocou nesse lugar do mais alto privilégio, onde agora nos encontramos. Eita glória!
Tem privilegiado aqui? Eita Deus, esse Deus não sabe brincar, gente. É infinitamente mais do que tudo que pedimos, sonhamos e esperamos. Esse lugar que Ele nos colocou é um lugar tremendo. E a gente precisa viver essa realidade, a realidade de quem nós somos nele. Olha lá, portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo nosso Senhor fez por nós. Passa o próximo, por favor. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Eu gosto mais dessa tradução que eu estou lendo aqui, que é a Bíblia Nova, que ela fala o seguinte, pois devido à nossa fé, Ele nos colocou nesse lugar do mais alto privilégio, onde agora nos encontramos e nos levou a essa graça, na qual agora estamos firmes e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Sabe quem não tem firmeza? Quem não entende a plenitude da graça sobre graça. Eu recebi o favor que eu não merecia. Graça, fui redimida da maldição da lei. Já falamos sobre isso. A maldição da lei trouxe o que, igreja? Miséria, enfermidade e morte. Mas Deus me tirou desse lugar de miséria. Deus me tirou desse lugar de enfermidade. Deus me tirou desse lugar de morte. O meu espírito tinha morrido, a minha mente achava que eu era miserável e o meu corpo se tornava enfermo. Mas agora eu tenho vida e eu posso viver em abundância, porque eu tenho paz que excede todo entendimento. Aleluia. E olha só que interessante, querido. Isso é a graça, mas tem a plenitude da graça. E a plenitude da graça é o que nós recebemos. Ele pagou a dívida, então eu não sou mais miserável, eu não sou mais enfermo e eu tenho vida, não tenho morte mais no espírito. Então o que Ele me deu no lugar disso? Ele me deu riqueza, presta atenção em nome de Jesus, aleluia. Deixa eu achar aqui. Ele me deu riqueza, saúde e vida. Pastor, então significa que Deus quer que eu seja milionário? Eu não falei isso. Ainda que alguns serão multimilionários. Quantos recebem essa palavra? Mas eu não disse que Deus quer fazer você milionário. Eu disse que Ele quer te fazer, ou melhor, que Ele te fez rico. E quando você vai estudar essa palavra rico, preste atenção no sentido de riqueza. Significa um suprimento completo, provisões abundante. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Isso é riqueza, querido. Riqueza não é só dinheiro. E Ele também nos deu o quê? Saúde e vida. Diga, eu recebo saúde, porque Ele me deu vida, e para que eu pudesse viver em abundância. Aleluia, coisa boa isso, gente. Aleluia. Então a gente precisa entender que pela fé nós estamos nesse lugar do mais alto privilégio. Ele nos libertou, Ele nos deu zoe, nova vida. Uma vida que não é centrada no ego, uma vida que sabe a quem pertence, uma vida que está segura, está livre. Amém, amados? Porque sabe que Ele está com você. E Ele continua dizendo, e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Então preste atenção, ousadia não é ausência do medo. Achei a frase. Ousadia não é ausência do medo, ousadia é a coragem vencendo o medo. Nesse lugar onde nós nos víamos malditos, onde a nossa mente era miserável, o nosso corpo era enfermo porque o nosso espírito estava morto. Nesse lugar havia muito medo e a gente não tinha perspectiva nenhuma de vida. A gente lutava simplesmente para sobreviver. Mas agora nós somos transportados para um lugar de vida abundante. Agora nós temos riqueza. Agora nós temos saúde. Agora nós temos vida. E aqui em Cristo, no lugar que eu sou nova criatura e as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, eu tenho que viver em novidade de vida. Eu levanto todos os dias e a primeira coisa que eu devo fazer é agradecer. Porque quando você agradece, presta atenção, igreja, a gente precisa aprender a orar mesmo. O lugar da gratidão é o lugar da abundância. O lugar onde você pede, pede, pede é o lugar da escassez. Tem alguém aqui?
Então, quando eu levanto as mãos todos os dias pela manhã e digo: Pai, graças eu te dou, porque o Senhor me libertou. Graças eu te dou porque eu sou rica. Graças eu te dou porque eu tenho saúde. Corpo, você é saudável. Mente, você é criativa. Aí você: Senhor, eu te louvo porque o meu espírito vive. Ele tem a sua vida, o seu zoe. E eu te agradeço. Nesse lugar não tem escassez. Nesse lugar tem abundância. Agora, se eu vou para o meu lugar de oração e ficar: Deus, o Senhor está vendo. Gente, eu sei que é doído isso. Pastora, você não faz isso? De vez em quando eu ainda faço. Aí, na hora acordo: o que você está fazendo, Karina? Vou para o espelho, olho para mim e falo: Karina Araújo, você não está num lugar de escassez, você está num lugar de abundância. Para! Você não é vítima. Levanta a cabeça, olha para cima, dá um sorriso. Jesus, eu recebo a plenitude da graça sobre graça. Tem alguém entendendo isso aqui, gente? Eu não estou falando que você não vai ter esses sentimentos. O que eu estou mostrando para você é a realidade de quem está em Cristo. Vai acontecer. Há momentos que por um lapso você vai entrar nesse lugar. O que é isso, Jesus? Eu não posso pensar dessa maneira. Eu não sou mais essa velha mulher. Ela morreu. Ela está enterrada. Eu sou uma nova criação em Cristo Jesus. Aleluia. Esse velho homem nervoso, iracundo, preocupado, morreu. Você é um novo homem em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram. Você é um homem de acordo com a vontade de Deus. Quantos recebem essa palavra? Agora, Romanos, capítulo 5 ainda, nós vamos ler versículos 17 e 19. Pessoal da música, sobe aqui. Nós já estamos finalizando. Todos acharam? Romanos 5, 17 ao 19 nós leremos. O pecado de um único homem fez com que a morte reinasse sobre todos. Porém, todos quanto receberam o presente divino da graça e a dádiva da justiça, reinarão em vida, por causa desse único homem, Jesus Cristo. Você recebeu a verdade? Então reina. Reina sobre as circunstâncias. Reina sobre a enfermidade. Reina sobre essas mentiras do inferno, em nome de Jesus. E quando nós estamos falando de reinado, presta atenção, igreja, nós estamos falando de governo. Governar os seus pensamentos, para ter domínio das suas emoções, para manter a paz, a alegria do Senhor, que é a tua força. Você vai ter que batalhar por isso, porque vezes o seu ego vai querer dominar você. Eu sei do que eu estou falando, gente. Eu vivo essa batalha constante. Pastora, quando eu for consciente, isso vai finalizar? Claro que não, você só vai ser consciente da batalha. O problema é quando a gente não é consciente, que a gente deixa ser dominado por essas mentiras. Quando você se torna consciente, você batalha, mas você prevalece na fé. Você até por um momento, sabe? Aquela coisa assim, mas daqui a pouco você, opa, não, eu não sou isso. Essa não é verdade, isso é coisa do meu ego. Eu não sou mais essa pessoa. Tem alguém entendendo isso aqui? Eu não sou mais essas vozes que a minha mente fica tentando mentir para mim. Não. Eu não estou na ausência, eu não estou na escassez, eu estou na abundância. Meu Pai me ama, eu sou dele, eu pertenço a Ele. Ele está comigo e isso me basta. E se Ele disse que é. Se Ele falou que todas as coisas eu posso porque Ele me fortalece, então eu posso. Tem alguém entendendo isso aqui, pelo amor de Deus? E a Bíblia continua dizendo: portanto, verso 18: como o pecado de um único homem trouxe condenação para todos, assim também o ato da justiça de um só homem na justificação que traz vida a todas as pessoas. Portanto, assim como por meio de um homem a desobediência entrou, aqui ele vai falar da desobediência, mas eu quero ler nessa versão, que é a versão mensagem, que diz assim, 17 e 18. Eu vou ler a partir do 15.
Agora, se estamos livres da velha tirania, podemos viver como quisermos. Uma vez que estamos livres, na liberdade de Deus, podemos fazer o que vier à cabeça? Ele faz uma pergunta. De modo nenhum, vocês sabem, por experiência própria, que certos atos baseados numa suposta liberdade acabam destruindo a liberdade. Não é porque foi para a liberdade que Ele me libertou que eu tenho que fazer o que me der na telha. Porque se você fizer o que te der na telha, você está lascado. Você tem que viver a vida de acordo com a vontade de Deus, um viver digno, um viver honroso, um viver que tem pensamentos de paz sobre si e sobre os outros, um viver que tem compaixão de si e compaixão dos outros. Estão entendendo essa palavra em nome de Jesus, amados? É um viver que expresse a glória de Deus, é uma vida relevante, de realizações. Pastora, como que eu vivo isso? Começa meditando, orando, arruma a tua cama. Quando você arruma a tua cama, você já tem um senso de realização. Você já começa o dia dizendo para você, eu posso. Sim ou não? Sim ou não, igreja? E ele continua dizendo. Ofereçam-se ao pecado, por exemplo? Lógico que não. E será o último ato de livre de vocês. Quando você se oferece ao pecado, vem as consequências. Você já está aprisionado de novo. Você não é mais um escravo do pecado. Você é livre no amor de Deus. Como Paulo disse, eu me tornei escravo da orelha furada. Jesus, eu não largo mais do Senhor, não. Essa vida em ti é tão boa que eu escolho ser teu escravo por amor. Sabe aqueles escravos na Lei Áurea, quando foram liberados pela princesa Isabel? Muitos deles voltaram para os senhores, porque não sabiam viver a vida livre. E chegaram lá e disseram assim, nós queremos ser escravos de novo, porque a gente não sabe viver livre. Então, para que os senhores pudessem ficar com eles, os escravos tinham que furar a orelha. Assim devemos ser nós. Ele nos libertou, mas nós temos que escolher ser escravos da orelha furada. Jesus, o Senhor me deu liberdade, mas eu entendo que essa liberdade só tem sentido em Ti. Então eu quero estar em Ti, porque aqui eu vou escolher e decidir o que é melhor para mim. Eu não sei, mas o Senhor sabe. E eu escolho viver a vida que o Senhor tem para mim. Se coloque de pé, por favor. Fale com Deus, por favor, querido. Nós estamos no ano da responsabilidade. E é a autorresponsabilidade que vai trazer disciplina para a tua mente, que vai fazer com que você realmente viva de forma relevante. Não adianta você apenas falar que quer, você precisa agir de acordo com isso. Você precisa vencer assim mesmo. Todos os dias é uma luta. Todos os dias. Mas viva um dia após o outro, como se ele fosse o último dia. Levante-se naquele dia esperando o melhor, dizendo, Senhor, eu vou honrar tudo aquilo que o Senhor fez por mim. Eu vou viver uma vida de relevância, Senhor. Eu vou viver de acordo com a sua vontade. Eu queria que vocês cantassem algo do reino, por favor. E sabe, amados, viver o reino, reinar em vida, é viver plenitude. É viver além daquilo que os seus olhos naturais veem. Quando nós olhamos para José, a mentalidade de governo daquele homem era tão expandida. As circunstâncias não pararam José. José nunca achou que eram as pessoas. Ele sempre soube que Deus estava trabalhando e forjando a ele para algo maior e excelente. Vezes meu ego diz assim, tá vendo? Você não precisa passar por isso. Como estão entendendo isso aqui? Aí o Espírito Santo vem e fala assim, eu estou te preparando para algo superior e excelente. Estão entendendo o que o Espírito está me ensinando no nosso coração aqui? Há um propósito para todas as coisas que acontecem debaixo do céu. Entenda o que você está vivendo hoje. Por favor, libere-se, perdoe-se, receba o perdão, perdoe-se e perdoe as pessoas.
não tem a ver com as pessoas, tem a ver com algo que Deus quer fazer na sua vida. Por favor. Mas você precisava passar por tudo que você passou? Hoje eu entendo que sim. Porque eu não poderia ser a pessoa que eu sou se eu não tivesse passado pelo que eu passei. Eu não poderia fazer o que eu faço e entender o que eu entendo se eu não tivesse passado. Paulo entendeu isso. E quando Paulo entendeu isso, ele disse: hoje eu considero tudo que eu ganhei no mundo como esterco, por ter achado a Cristo. Ele simplesmente renunciou. E sabe, uma vida de disciplina e de realizações vai fazer você renunciar a algumas coisas. Não é só o que você faz, mas é também o que você deixa de fazer. Tem alguém entendendo isso aqui? Fecha os seus olhos. Remando carabasso, renda lagando rabasso e dalabas. Remando canta rabasso, renda labas. Há uma unção de liberdade aqui. Recanchora labasso, beranda garabasso. Fale com Deus, fale com Deus, fale com Deus. Há uma unção de liberdade aqui. Há uma unção de liberdade nesse lugar. Grilhões estão sendo rompidos. Como no céu, toma o teu lugar na terra, como no céu. Você tem parte terra, parte céu dentro de você. E a sua parte Aqui terra na terra, precisa se sujeitar ao governo do céu. Toma o teu lugar na terra como no céu. Fale com Deus. Aqui na terra como no céu. Vença o seu ego, vença você mesmo. Toma o teu lugar. Saia daqui decidido na hoje. terra como no céu. Aqui na terra como nos céus. Toma o seu lugar na terra como nos céus. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. E venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura. Uma nova maneira de viver, hábitos diferentes. Do céu, te convidamos, te desejamos, Rei da Glória, toma o seu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da Glória, toma o seu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da Glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei, e toma o seu lugar. Toma o teu lugar. Escute. Quando Deus toma o lugar dele nas nossas vidas, significa que nós entregamos a Ele aquilo que é dele. A sua vida pertence a Ele. Você por si apenas sobrevive, mas quando você entrega a sua vida a Ele, Ele passa a viver através de você. Todos agora com os olhos fechados. Existe alguém aqui no nosso meio, por favor, todos com os olhos fechados, que deseja entregar a vida a Jesus? Existe alguém que reconhece que precisa viver de uma nova maneira e entendeu que essa vida está nele? Se você está entre nós, levante as suas mãos agora, porque Deus deseja reconhecer você. Isso.
Levante as suas mãos mais alto. Espírito Santo. Espírito Santo. O Senhor tem liberdade aqui. Isso. Entrega a sua vida. Isso. Pai, nós estamos aqui rendidos com os olhos fechados, por favor. Ninguém precisa saber, só os obreiros. Tem obreiros aqui para ajudar, por favor? Existe alguém aqui entre nós que estava se vendo indigno, não perdoado, e que entendeu que foi redimido, perdoado, amado, e hoje deseja recomeçar com o Pai de uma forma diferente, recomeçar tendo uma nova forma de pensar. Se você está no nosso meio, todos com os olhos fechados, por favor, erga suas mãos agora. O Senhor quer te ver nesse lugar. O Senhor quer recomeçar com você. Ele é um Deus de novos começos. Talvez a religião te ensinou que você era pobre, miserável, pecador, e Ele agora está trazendo para você uma novidade de vida. Isso, levante as suas mãos mais alto. Eu quero ver você. Isso, renda o seu coração, renda a sua vida. Isso, Ele está aqui. Entregue o seu coração a Ele. Diga: eu quero recomeçar contigo, Jesus. Isso, Espírito Santo, o Senhor tem liberdade aqui. Toma o seu lugar, toma o seu lugar, toma o seu lugar. Existem mais pessoas que precisam tomar essa decisão hoje. Sabe, isso é um ato de fé. Deus sabe que você quer, mas quando você levanta as suas mãos, você rompe a barreira do medo, e você diz: ei, Senhor, eu estou aqui. Radalaçou. Isso, rompa as barreiras do medo, em nome de Jesus. Sabe, rompa as barreiras do medo e diga: Senhor, eu quero mais de Ti. Eu não quero mais ser intimidada pelo medo, pela dificuldade com que as pessoas vão pensar de mim. Eu te quero. Isso, levante as suas mãos, Ele está aqui. Deixa Ele ministrar o teu coração, a tua vida. Isso, toma o teu lugar, Jesus. Toma o teu lugar, Jesus. Toma o teu lugar, Jesus. E toma o seu lugar. Isso. Toma o seu lugar. Toma o seu lugar. Seja o centro. Nós entregamos a primícia a Ti, as nossas vidas. Tudo é Teu, tudo é para a Tua glória. Seja ativado. Existem pessoas aqui no nosso meio que sairão daqui decididas hoje. Você vai viver à altura daquilo que Deus fez por você. Eu sei que Deus ministrou teu coração, eu sei. Eu sei que cadeias foram rompidas, eu sei. E eu estou aqui para confirmar o que Deus ministrou no seu coração, porque Deus, Ele recebeu isso, e Ele vai te ajudar. Você simplesmente vai entregar a sua fraqueza. E cara, não desista. Quando você, porventura, fracassar não, né? Mas porventura você cansar, em algum momento, sabe, não desista. Eu coloco para despertar meu relógio todos os dias, um determinado horário. Todos os dias eu levanto nele, não. Mas eu quero. E eu não vou desistir enquanto isso acontecer e não acontecer. Em outras áreas da minha vida, o que eu quero, eu estou colocando num papel. E todos os dias eu olho aquele papel e eu leio aquele papel, para lembrar do que eu me comprometi com Deus. Porque escute, queridos, Deus se comprometeu com você e já fez o que era preciso. Se comprometa com você agora. Nós queremos nos comprometer com tantas pessoas, com tantas coisas, mas às vezes nós não somos comprometidos conosco. Quantas vezes a gente falha com a gente, e isso traz pra gente uma falta de senso de realização, não é? Eu sei do que eu estou falando. Mas hoje, Deus vai te levar para um novo nível. E
eu me incluo nisso, porque eu preciso tanto quanto você. Eu busco, eu declaro, mas eu não deixo de lutar, porque a luta é contínua, mas a vitória é certa. Se você crê nisso, aplauda o nome do Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode se sentar só um segundinho, irmãos. Já vamos para casa. Que essa palavra realmente possa gerar vida ao nosso coração, em nome de Jesus. Você que entregou sua vida para Jesus, se você quiser um pouco mais de orientação, nós estamos aqui para te ajudar. Em nome de Jesus, como igreja, como família. Não perca isso do seu coração, em nome de Jesus. Não perca. Você pode viver isso todos os dias. Deus não está fora, Deus está dentro. Essa consciência. Até hoje eu mandei um áudio. Quem eu tenho cadastrado recebe meu áudio quase que todos os dias. E eu falei sobre isso, né? Do nosso amigo, do nosso irmão, que ele está conosco todos os dias. Saiba dessa verdade em nome de Jesus, queridos. Nós podemos viver o zoe de Deus, essa vida abundante. Essa vida abundante. E só depende de nós mesmos. Amém? Nós vamos dizimar, nós vamos ofertar. Vivemos dias desafiadores. É verdade. Mas também vivemos dias onde nós temos visto o cuidado de Deus, a mão de Deus, onde muitos que não estão alicerçados ainda de uma forma tão consciente de quem Deus é, permite que o medo entre no coração. E eu não estou dizendo que a gente não vá ter medo, mas eu estou dizendo que o medo não pode nos dominar. Porque quando a gente deixa o medo nos dominar, isso mostra fraqueza, isso mostra que nós não cremos no Senhor. Então, quando o Senhor diz que quando nós somos dizimistas, somos ofertantes, que Ele vai cuidar de nós, que a grande oportunidade é continuar plantando, independente de circunstância, não recue nos seus pensamentos, não recue com o que a palavra de Deus diz. Não deixe os tempos difíceis fazer com que você pare, com que você desanime. Não deixe, querido, em nome de Jesus. Hebreus 10, 35, 37 e no verso 38 específico vai dizer: nós não somos daqueles que retrocedemos, nós somos daqueles que avançamos. Mas só não vai retroceder quem tem uma palavra convicta dentro do coração, quem confia ao ponto de dizer: eu não me movo pelo que vejo, eu me movo pelo que Deus disse. E financeiramente não é diferente. Eu tenho conversado com muita gente, as pessoas infelizmente, elas estão apavoradas, estão com medo, estão se fechando, e é tudo que o diabo quer, que as pessoas se fechem, que as pessoas retrocedam, que as pessoas desanimem. Infelizmente muitos já retrocederam, muitos pararam, e num mundo tão dinâmico que nós vivemos, o parar já é retroceder, o parar já é ficar para trás. Não deixe, querido, tenha hábitos com a palavra, tenha hábitos com o Senhor, tenha hábitos de meditação, tenha práticas que o Senhor nos ensinou. E ser dizimista e ofertante é uma prática de fé. E o mais louco é que, graças a Deus, o Senhor não nos desampara. Ele não vai nos desamparar, porque Ele é Deus. Amém, querido? Eu queria te convidar, você que vai dizimar, você que vai ofertar, segura o seu dízimo, a sua oferta. Você que nos ouve pela internet, você que tem sido abençoado pela palavra que tem sido ministrada nesse altar, que tem liberado sobre a sua vida, né? Guarde essa palavra
e seja um participante também em nome de Jesus. Pai, eu quero te louvar, te glorificar, te agradecer pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua palavra que está sendo liberada, está sendo plantada nesses corações, Senhor. Que essa palavra, Senhor, possa encontrar realmente um coração, Senhor, pronto, um coração, uma terra boa, Pai, para receber essa palavra, essa semente e praticá-la. Senhor, que cada dizimista, que cada ofertante desfrute de tempos extraordinários, Senhor, que nós possamos viver coisas indizíveis para que o teu nome seja glorificado. Nós cremos no que o Senhor falou, nós cremos no que o Senhor disse. Então, Pai, cumpre a tua palavra na vida de cada dizimista, de cada ofertante, em nome de Jesus. Sai do seu lugar, traga o seu dízimo, traga a sua oferta. Você que nos ouve pela internet, você pode fazer isso pelas redes, pelas formas de transferência bancária, Pix. Se tiver alguém no nosso meio que quiser usar a maquininha de cartão, tem também. Fique na liberdade, em nome de Jesus. Amanhã é dia de pagar aluguel, irmãos. Xaramanaias. Oh, mistério. Só Jesus. Mas Deus é bom, sim ou não? E eu estava ali, estava conversando com o Keomo. Vamos comprar mais um climatizador para pôr lá atrás, lá, né? Vamos comprar mais um para pôr lá no fundo, lá. Como? Pela fé, irmãos. Vamos colocar e vai dar tudo certo. Semana a moça veio aqui, ó, fez as barras, colocou, ainda está acabando de pagar isso aqui, irmão. Não pagou ainda não, temos que pagar. Está vendo aquele bichinho ali, irmão? Ele tem um carro pendurado ali, ó. Acabou de pagar não, amanhã tem um cheque de 5 mil para cair dele, meu Deus. Aleluia, né, pastora? Está no meu nome. Mais 10 de aluguel amanhã, irmãos. Então me ajude em oração e também no Pix. Isso, irmão, isso não é uma obra para poucos. Isso é a generosidade de muitos. Nome de Jesus. Então amanhã nós temos um desafio de pagar 10 mil de aluguel, um cheque de 5 mil do telão ali, ó. Deus é bom, né? Deus é bom. Eu vou orar essa noite, Deus vai incomodar o coração de algumas pessoas aqui, em nome de Jesus. Quem que nos visita hoje pela primeira vez? Levante só a sua mão. Glória a Deus pela sua vida, seja bem-vindo no nosso meio, sinta-se em casa, que Deus possa ministrar o coração de vocês de uma forma linda, né? E não sinta-se à vontade, não só para estar hoje, mas mais vezes conosco, em nome de Jesus. Nós queremos deixar uma lembrança para vocês, é uma forma de dizer obrigado, é uma forma de dizer, seja muito bem-vindo em nosso meio, em nome de Jesus. Você que nos ouve pela internet, hoje, né, teremos um culto atípico, às 16 horas, 4 horas da tarde. Eu não sei ainda se lockdown vai permanecer, eu acredito que vai permanecer, né? Tá para tomar decisão amanhã aí as autoridades da cidade, mas falando com algumas fontes que eu conheço da prefeitura, já me disse que vai prorrogar para o dia 15, né? Então, provavelmente a gente